Engravidar pode representar desafios em qualquer momento, contudo, ter um filho no Antigo Egito não era uma tarefa fácil, longe disso. As estatísticas de mortalidade infantil atingiam até 50% e as mães tinham pouca defesa contra complicações durante o parto. A gravidez e o parto naqueles tempos distantes são apenas exemplos do quão maluca é a história que testemunhamos hoje. Antes de explorarmos como era a gravidez no Egito Antigo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar nos comentários qual história maluca sobre os antigos egípcios você gostaria de conhecer. Naquela época, eles possuíam um conhecimento notável sobre educação sexual e adotavam diversos métodos contraceptivos. Entre esses métodos, alguns eram bastante curiosos, como o uso de bloqueios feitos de esterco de crocodilo e ácido. Embora o conceito de leite na vagina seja algo que devemos deixar para trás na história, outros aspectos surpreendentes surgiram quando os antigos egípcios demonstraram um conhecimento notável em tecnologia. Eles foram os pioneiros na criação dos primeiros preservativos feitos de linho, visando prevenir a disseminação de doenças. Além disso, as mulheres utilizavam diferentes componentes da acácia para controle de natalidade, já que descobriram que a goma acácia possuía propriedades espermicidas, tornando esse método bastante eficaz. O uso de esterco de crocodilo para mulheres já é algo do passado, e estudos revelaram que determinadas épocas do ano eram mais propícias para a concepção. Julho e agosto emergiram como os meses mais populares para a chegada de bebês, coincidindo com os festivais de fertilidade no Antigo Egito e Roma. Por outro lado, dezembro e janeiro registraram a menor taxa de concepção, possivelmente relacionada ao início do ano. Enquanto as proibições sexuais cristãs eram observadas durante o Advento e a Quaresma, os antigos egípcios compreendiam que a procriação exigia a participação de ambos os sexos e reconheciam o papel crucial dos homens no processo reprodutivo. No entanto, ao lidar com questões de fertilidade, frequentemente presumia-se que a mulher necessitava de tratamento. Uma prática sugerida era que a mulher se agachasse sobre um caldeirão quente contendo tâmaras, óleo de olíbano e cerveja, permitindo que os vapores agissem. Além das práticas de controle de natalidade, os antigos egípcios desenvolveram uma variedade de métodos de teste de gravidez curiosos e práticos. Semelhantes aos testes modernos, um dos métodos mais precisos envolvia urinar em substâncias específicas e observar os resultados. Por exemplo, as mulheres urinavam em sacos de ema e sementes de cevada. Se nenhuma das sementes germinasse, indicava que a mulher não estava grávida. Na antiga prática, acredita-se que se a semente de ema germinasse, a mulher estaria esperando uma menina, enquanto o crescimento da cevada indicava um menino. Estudos contemporâneos revelaram que a urina de uma mulher não grávida de fato inibia o crescimento das sementes. Como teste de gravidez, o método possui aproximadamente 70% de precisão. No entanto, a noção de determinar o sexo do bebê através desse método foi cientificamente considerada falha, portanto, não recomendamos sua utilização para esse fim. Além das festas de revelação de gênero, havia outros métodos de teste de gravidez menos confiáveis. Um deles envolvia cobrir os seios de uma mulher com óleo e examinar a cor das veias. Outra prática peculiar envolvia uma mulher que já havia dado à luz misturar seu leite com purê de melão. Se a mulher que estava fazendo o teste adoecesse após beber a mistura, acreditava-se que ela estivesse grávida. Apesar dos avanços e das tecnologias médicas avançadas do Antigo Egito, o parto não parece ter recebido muita atenção em termos de saúde. Não há muitas evidências de que os egípcios tenham estabelecido unidades ginecológicas ou oferecido assistência médica durante o parto. Acredita-se que outras mulheres, possivelmente parteiras, tenham desempenhado um papel crucial durante o trabalho de parto, enquanto a nobreza poderia ter acesso a cuidados diferenciados. Enquanto mulheres de classe baixa podiam contar com criadas ou enfermeiras para auxiliá-las, aquelas sem recursos frequentemente recorriam a amigos, familiares ou vizinhos para atuar como parteiras. Embora os registros sobre práticas de parto sejam limitados, alguns documentos como os papiros de Caum e Ebers oferecem detalhes sobre conhecimentos médicos e observações sobre o tema. No entanto, como na maioria das gestações, muitos aspectos permanecem obscuros. Considerando a época em que a maioria era analfabeta, é pouco provável que pudessem acessar informações escritas sobre o assunto. Muito mais provável é que muitas práticas de parto fossem transmitidas oralmente, ao longo de gerações, por mulheres e parteiras, como num jogo de telefone.
Essas tradições podiam ser compartilhadas em encontros informais, seja no telhado arejado de uma casa ou em um caramanchão. Em uma estrutura basicamente adjacente à casa, feita de caules de papiro e coberta com videiras, as mulheres costumavam dar à luz em pé, ajoelhadas ou agachadas. Muitas vezes, utilizavam tijolos ou cadeiras específicas para parto para manter a posição, enquanto a parteira recebia o bebê no momento do nascimento. O que importa é que os recém-nascidos são bastante escorregadios, às vezes, até mesmo uma placa com água quente podia ser útil. Era comum colocar uma cadeira de parto sobre um recipiente com água quente para criar vapor e facilitar o parto. Embora haja poucas evidências de ferramentas médicas específicas para o trabalho de parto, acredita-se que certos objetos possam ter sido utilizados, como um dispositivo semelhante a uma tesoura e uma faca especial para cortar o cordão umbilical. Apesar de parecer doloroso, o cordão umbilical na verdade não possui terminações nervosas, embora ainda haja incertezas sobre esse assunto. Além dos aspectos físicos, os antigos egípcios reconheciam a importância do bem-estar emocional das gestantes durante o parto. Mandris e tijolos eram decorados com cenas de parto e feminilidade, possivelmente contribuindo para um ambiente positivo para as mulheres que enfrentavam um processo tão doloroso e perigoso durante a gravidez. As mulheres no Antigo Egito enfrentavam uma jornada longa e repleta de riscos. Ser mãe representava respeito e um status elevado na sociedade egípcia antiga, onde a religião desempenhava um papel crucial. Devido às altas taxas de mortalidade durante o parto, tanto para bebês quanto para mães, os egípcios recorriam aos deuses e deusas em busca de auxílio para garantir um parto seguro e uma entrega saudável. Além disso, eles buscavam a proteção divina contra espíritos malignos e demônios. Toverete, uma divindade com cabeça de hipopótamo, era frequentemente invocada para auxiliar na gravidez e no parto. Outras divindades, como Ísis e Hathor, também eram invocadas para esse propósito e eram comumente representadas em amuletos e varinhas de parto esculpidas em marfim, que eram colocadas junto ao corpo da mulher grávida. Durante o trabalho de parto, era comum recitar orações, lançar feitiços e entoar cânticos para auxiliar no processo. Para facilitar um parto rápido e sem dor, após a recitação de encantamentos, a mulher grávida poderia adotar a persona de uma dessas deusas, como Hathor, afirmando ser ela própria a divindade. Isso tinha o objetivo de afastar o mal ou qualquer dano durante o trabalho de parto. Embora possa parecer um esforço significativo reencarnar como uma deusa, qualquer método que funcione, especialmente em momentos de dificuldade, é válido. Outro encanto invocava a intervenção divina, ameaçando os deuses com desastres caso algo desse errado durante o parto. Este era um aviso claro: não se deve perturbar uma mulher em trabalho de parto. Os métodos de teste incomuns não terminavam com o nascimento do bebê. A sobrevivência de um recém-nascido doente era avaliada com base nos sons específicos de seu choro e em sua expressão facial. Se o bebê produzisse um som semelhante ao ranger de pinheiros, se um bebê virasse o rosto para baixo após o nascimento, a expectativa era de que ele não sobrevivesse. Esse critério pode parecer peculiarmente específico, mas era aceito. Logo após o nascimento, os pais nomeavam seus filhos imediatamente. Algumas famílias optavam por nomear seus bebês com base em divindades, buscando sua proteção, enquanto outros escolhiam nomes relacionados às características físicas ou ocupações, como Pacamen, que significa o cego, ou Pacapô, que significa apanhador de pássaros. Essa era uma decisão que envolvia uma grande responsabilidade e consideração. Para garantir cuidados pós-natais adequados para o recém-nascido, as mães recebiam conselhos curiosos, como consumir ratos, pois acreditava-se que isso curava várias doenças e transmitia benefícios através do leite materno. Certamente não era a recomendação mais comum para novas mães. Além disso, acreditava-se que o sangue menstrual possuía propriedades poderosas e era usado para esfregar nos recém-nascidos, a fim de afastar os demônios. Assumimos que não apenas os demônios evitariam esses bebês manchados de sangue, mas gostaríamos de ouvir sobre suas próprias experiências peculiares durante a gravidez.